está assistindo o Raiz do Problema, o podcast da Human Bridge. Aqui a gente senta à mesa para falar da vida como ela é dentro das empresas, de maneira caótica, real, mas que também entrega resultado e a gente fala com muito pé no chão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente procura a resposta, mas não encontra. Quem sabe você encontre aqui. Eu sou a Marta. Eu sou a Lilian. E como eu puxei no começo do assunto, a gente até trouxe um café, porque hoje nós vamos falar sobre cultura. Afinal, a cultura dá dinheiro, Lilian? A cultura come a estratégia no café da manhã? Vamos descobrir. A gente trouxe bolo em todo caso. A gente sempre ouve, né, que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Isso é verdade? O que isso tem a ver com a cultura corporativa de fato? A estratégia e a cultura, elas são conflitantes? Muito bem, estratégia e cultura normalmente são conflitantes, Lilian. E é verdade, sim, o Peter Drucker não foi exatamente dessa maneira que ele formulou a frase, mas foi assim que ela ficou conhecida, então isso vale, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Antes da gente falar diretamente sobre isso, vamos falar um pouquinho primeiro sobre, afinal, o que é cultura? Né? O que é cultura? Eu acho que é importante para dar um sentido em tudo isso, já que cultura, olha que gancho, cultura é exatamente o que dá sentido ao nosso ser social. Então, cultura é um conjunto que as pessoas usam para se organizar na sociedade. E quando a gente pensa, então, numa empresa, a gente pode dizer que cultura é um conjunto de significados que a gente dá, que uma empresa dá, para que as pessoas nela se organizem. Quando a gente... Cara, que aí a gente já entra lá no lance. Já vamos pegando. Para a raiz do problema. Para a raiz do problema. Para falar sobre a raiz, quer um cafezinho? Que é um cafezinho. Você Vamos põe lá. aqui assim, Sim. porque você sabe que eu falo com as mãos? Sim, senhora. Eu vou, muito obrigada. Então, qual que é o lance, né? A cultura ela é composta de rituais, de valores, de hábitos. Que mais? Você falou de significados, né? De Isso sentidos, né? sentidos. Na verdade, eu falei de significados, São mas convenções. de sentidos. São convenções porque a cultura é uma coisa aprendida, né? E a cultura, quer dizer, ela não é inata, né? Ela não é biológica. A cultura, ela muda de acordo com o tempo. Você vê só, eu estava pensando vindo para cá, como é que a gente pode deixar isso mais palatável, né? Essa questão da cultura. Eu vivo junto com a mesma pessoa há 30 anos. Então, o meu modo, eu tive que reorganizar o meu modo de enxergar o mundo até, para que eu conseguisse me adaptar a viver com uma outra pessoa que não foram meu pai e minha mãe. Porque com eles eu enxergava o mundo de uma determinada maneira. Isso é cultura, né? Então eu tenho núcleos, micronúcleos sociais, né? Que então, tem suas culturas, cada núcleo vai ter uma cultura. Exatamente. Então na minha família, tanto assim, né, que a gente fala, mas na minha família eu sou de um jeito, você é mãe, como eu também sou. Minha filha ou os meus filhos não são com os amigos como são comigo. Sim. Sim, porque são núcleos diferentes que, portanto, têm culturas, têm maneiras de se expressar ali diferentes. Quando a gente entra numa empresa, qual que é o lance? A gente deixa de olhar a cultura, uma empresa, né? A gente não, uma empresa, ela deixa de olhar a cultura de maneira antropológica, porque a cultura é um conceito antropológico, e passa a olhar a cultura de maneira utilitária. Então, o que as pessoas que estão aqui, o que eu posso fazer, eu CNPJ, né? Eu empresa, o que a empresa pode fazer para que as pessoas ajam da maneira que eu espero. Então, a cultura é um mecanismo, uma ferramenta para que as pessoas se comportem de uma determinada forma. Isso.
E isso nem sempre é intencional. Eu estou pensando aqui fora das empresas. Fora das empresas não é intencional, não, né? Fora das empresas não é intencional. Mas dentro da empresa, no ambiente industrial, corporativo, o que quer que seja, ele tem que ser de propósito. Exatamente, tem que ser de propósito. Quando é de propósito, aí a gente está falando sobre gestão de cultura, né? Qual é o lance? A cultura, ela nos organiza tanto socialmente, e aí eu vou falar profissionalmente, eu só queria separar um pouco essa questão do ser social do ser profissional, tá? Do ser colaborador. Legal essa separação. Né? Da existência como colaborador e da existência como ser social. Mas, de qualquer maneira, a cultura, ela nos organiza também em relação à hierarquia, a poder, né? Então, limites, contornos. Exato. Então, eu consigo ver todas essas questões, se eu sou uma pesquisadora, né, eu consigo ver essas questões todas na sociedade. Por quê? Porque tudo isso também implica em conflitos. E do que uma empresa não gosta? É de conflitos. É de conflitos. Mas, a empresa não gosta de determinados conflitos, né? Porque outros elas deveriam buscar, mas não vem ao caso, não é o tema hoje. Não é o tema, mas eu entendo o que você está falando e a gente até já falou um pouco sobre isso. A gente falou no primeiro episódio sobre conflitos e confrontos, a diferença, inclusive, de resultados deles. Você me fez agora pensar numa outra pergunta para você. Existe cultura forte e cultura fraca? Eu já ouvi muito, a cultura aqui na empresa é forte, a cultura que naquela empresa a cultura é fraca. Eu não consigo... Então, como é? Talvez a gente tenha culturas reconhecidas, facilmente reconhecíveis. A gente pode traduzir isso por cultura forte e culturas que não são sequer identificadas, né? O que não quer dizer que não exista. Sim. E vai, de alguma forma, comandar alguns comportamentos e atitudes dentro da empresa. Sim, então, mesmo exatamente. Aquela chamada cultura fraca, na verdade, é uma cultura que não traz os resultados esperados. Talvez. É uma cultura, quando a gente fala de cultura fraca e cultura não identificada, eu imagino que uma cultura que a gente chame de fraca é que muito entre aspas, né, vou usar o meu entre aspas grandão, usemos, não é mesmo? Isso não significa necessariamente que é uma cultura fraca, né? Mas eu me perdi um pouco no rolê, gata. Não, então, eu estava pensando, né, associando essa questão de cultura com forte e fraca, com resultados obtidos, esperados e obtidos, ou resultados não obtidos. Porque quando eu ouvi, a cultura dessa empresa é fraca, na verdade a cultura existe, ela é forte, porque todo mundo se comportava da mesma forma, seguem sem perceber até, mas não tinha os resultados esperados. E aí isso era chamado de cultura fraca. E uma cultura forte é aquela em que os resultados são visíveis, né? E você estava falando de percebidas, identificadas, então não é só o título ou a definição, a descrição da cultura, mas isso tem muito a ver com o resultado que essa cultura produz. Tem a ver, tem a ver sim com o resultado que ela produz, e aí tem uma questão que é importante, Li, que é sobre o conflito, né? O conflito é inerente a qualquer conjunto social. Né? Sim. A gente sempre brinca, né, que basta que exista uma pessoa em uma empresa para que a cultura exista, né? Então a cultura da própria pessoa, se é só ela que está lá, é a cultura que prevalece sempre. Basta que existam nós duas, né? Somos sócias da Human Bridge. Para que exista também uma cultura. Para que exista o conflito. Porque cada uma o conflito, de nós... verdade. A cultura e o conflito. Porque cada uma de nós vem com valores diferentes, com expectativas diferentes, com desejos, anseios, conhecimentos, tudo diferente. E bagagens, joelhos ralados. Joelhos ralados, com sacos de sal comidos. Sacos de sal comidos. Enfim, tudo diferente. E embora a gente constantemente alinhe isso, é inevitável que, vez ou outra, os conflitos existam e a gente também
procura por essa fagulha, né? Isso faz parte da nossa cultura, por É. exemplo, Uhum. procurar por essa fagulha. Então, quando você avalia que os conflitos fazem parte de um conjunto social e as empresas evitam conflitos, talvez aí esteja a resposta da cultura fraca. Faz Né? sentido. Porque uma empresa que não lida com conflitos, que não sabe administrar, enxergar, trazer à tona os seus conflitos, é uma empresa que não consegue fazer a gestão da sua cultura, uma vez que ela é inerente. Né? E aí a gente fala, cara, eu vou ficar falando, Não, né? não, pode ir, pode ir. Você me fez até. Deixa eu dar uma pausa para você poder tomar o Tá, café, porque eu já tá acabei o bom. meu primeiro. Eu estava atuando numa empresa em que eu não sou especialista em cultura. Especialista em cultura é a Marta, então tenho aprendido com ela sempre. Mas a gente, Sim, enfim. mas a união, né, a junção das É. nossas expertises fazem a Human Breed ser o que ela é. Mas então, eu estava atuando numa empresa em Uhum. que claramente a cultura instalada e incentivada, alimentada diariamente, era uma cultura de rivalidade entre as lideranças. Então, a alta liderança, a diretoria dessa empresa, você falou de fagulha, e é isso que me fez lembrar, sempre colocava fagulhas de competição, mas mais no sentido da rivalidade mesmo, Sei. quando os gerentes executivos iam apresentar os seus resultados trimestrais. Entendo. E eu falei, né, pensei nisso também, sobre isso é uma cultura forte. Né? Cultura forte eu acho que é aquela que funciona. Né? Na minha percepção, a cultura forte é aquela que funciona, mesmo que ela não traga resultados positivos. Então, a cultura fraca é aquela quando as coisas não funcionam, né? Quando nada funciona. E cultura fraca ou forte, eu acho que é muito subjetivo. Mas, por exemplo, uma cultura como essa, dessa empresa que eu estava atuando, que incentiva a Uhum. rivalidade entre essas gerências executivas. Na tua experiência, que resultados você costuma ver quando tem esse tipo de cultura estabelecida? Acho que isso era muito comum no passado, né? A gente, no passado e hoje, claro, ainda existe muito isso. A gente tinha muito claramente empresas que tinham a cultura de comando e controle, né? Portanto, eu mando e você obedece. Mas essas são empresas que, no mundo de hoje, e eu falo principalmente por causa das novas gerações, né, que são muito questionadoras, são empresas de tiro curto. Porque quando você não estabelece, quando você estabelece rivalidade, a primeira coisa que acontece é que você corta a comunicação. Então, o fluxo de comunicação Hum, dentro da empresa fica interrompido, porque eu não quero que o gerente B, B saiba o que a equipe do gerente A está fazendo, né? O que a minha equipe está fazendo. E uma empresa que não se comunica, vamos pensar hoje no que isso significa quando a gente, cara, se o mundo é global, né? Se a gente faz negócios com o mundo inteiro, imagine dentro da sua empresa você ter uma empresa com um único orçamento, com diretores que rivalizam por esse orçamento, com equipes que rivalizam por esse orçamento, sem troca. Quando você poderia, num processo de troca, entender como duas equipes, dois projetos distintos, conseguem usar, por exemplo, aí, falando ainda só de dinheiro, conseguem usar do mesmo recurso. Ou até extrapolando um pouco de dinheiro, né, do recurso financeiro, do recurso humano, do recurso de inteligência, né, de tecnologia no sentido de ferramentas para se trabalhar. Né? Então, eu acho que, por isso eu digo que é tiro curto.
Porque os resultados, né, vão ser obtidos talvez num espaço curto de tempo, mas isso não se sustenta no longo prazo. Exatamente, não se sustenta. Então, quando a gente pensa numa cultura de cooperação, assim, a gente colocou cultura em caixinhas, né? Para ficar mais fácil até. Né? Então, a cultura de competição, a cultura de colaboração, mas é óbvio que cada uma delas tem elementos de todas as outras. Né? Mas quando você pensa numa cultura de colaboração, a primeira coisa que é feita numa cultura de colaboração é que a comunicação flua, porque senão é impossível colaborar, né? Sim. Como é que eu vou colaborar Se com não, não você? tem essas conexões. Exato, se eu não entendo o que está acontecendo. E aí a gente está falando de uma coisa que é importante hoje, que é a transparência, mas eu tenho muito receio de ficar falando aqui para você, né, da gente ficar falando sobre um mundo ideal. Porque, na real, Li, quando a gente vai para as empresas, o que a gente vê é aquela plaquinha Bonita, dos da cultura. missão, visão e valores, tem gente que até decora, mas basta que você peça um exemplo, um único, mísero, pequeno, simples exemplo daqueles valores, né, da prática daqueles valores, me diga como foi a semana passada. Né? Vamos pegar aqui um valor, sei lá, nossos colaboradores são nosso maior ativo. No seu último feedback com a sua equipe, como é que você... Isso. Qual parte do valor ou qual parte da cultura você aplicou? Né? Isso nem sempre é tão claro, né? Como é que eu exemplifico a cultura? E isso é interessante, porque como é que a gente identifica uma cultura numa empresa? Aí não estou falando dos diagnósticos que a gente pode conduzir, que são profundos e sistemáticos, sim. né? Mas como uma pessoa comum pode identificar qual é a cultura do ambiente que ela está inserida? Estou na empresa W, para não ficar só no ABC. Estou numa empresa W. Eu estou numa empresa W. Como é que eu sei qual é a cultura que eu tenho? Eu vou buscar o que está escrito. Missão, visão e valores. Primeira coisa. Mas qual Às é a vezes cultura nem real? Tá, né? Então. É porque eu percebo muita disparidade ainda nisso. Eu acho que é principalmente pelos rituais, né, que estão estabelecidos. As empresas, elas têm uma coisa que é aquela frase que a gente encontra muito, que é: mas aqui sempre foi assim. Nossa, isso quebra. Não é? Isso chega a doer fisicamente. Exatamente. Aqui sempre foi assim. Então, é observar se o comportamento das pessoas, ele reflete aqui sempre foi assim, né? A gente, não sei se você vai lembrar, mas a gente atendeu uma vez, porque isso ficou muito marcado, mas a gente atendeu uma vez uma empresa que era uma empresa que acreditava ser uma empresa aberta, uma empresa colaborativa, mas tinha um diretor financeiro que ficava trancado na sala, lembra? Extremamente centralizador. Isso, ninguém nem podia entrar, né? Era uma loucura. E você fala, então, olha só, né? Vamos lá. A cultura aberta, as pessoas em primeiro lugar. Transparência. Né? Menos de verdade. Menos o financeiro. Menos o financeiro. Vamos por partes, Jack. O financeiro não. A gente teve já uma conversa há um tempo atrás sobre frases que mostram um pouco da cultura, né? Então, aqui na empresa sempre foi assim, é uma frase que escancara a cultura que aquela empresa tem. E tem outras frases que eu lembro que toda vez que eu ouço, eu lembro dessa nossa conversa sobre cultura. Outra que é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sim. Isso também é um sinalizador da cultura, né? E aí, quando eu comecei a empreender lá atrás, uma das coisas que eu mais ouvia era: a gente não pode ter aqui a cultura do erro. Que medo da cultura do erro. O medo da cultura do erro, que assim, nem todo mundo entende, mesmo sendo usado esse termo já há bastante tempo. Quando a gente fala de cultura do erro, não é sobre vamos errar juntos, porque juntos erramos melhor, né? É sobre o quê? É sobre aceitar o erro como uma ferramenta de aprendizado.
É sobre isso. Não é vamos incentivar o erro, aqui queremos que o erro aconteça, defendemos o erro. Não. É como eu entendo, como eu uso o erro como uma ferramenta de aprendizado. Então, isso tem a ver com o processo. Se uma empresa tem um processo bem estabelecido, né, e esses processos, enfim, são do conhecimento de todos, porque isso também é uma ferramenta de cultura, né? Processos são ferramentas de cultura, e eventualmente há um erro, o que eu faço? Eu volto para o processo. Não dá para você ter cultura e processo, você tem processo e cultura, né? Porque a cultura aprende com o processo. Tá. Ela Tá? vai se estabelecendo de acordo com os processos existentes. Então, se eu tenho Exatamente. aqui na empresa um processo de caça às bruxas, quando acontece um erro, o mais importante é descobrir quem errou do que Uhum, o que fazemos para que esse erro não aconteça de novo, é esse processo que vai uhum, estabelecer essa cultura, e não o uhum. contrário. Quer ver? A gente Hum, tem outro cliente com um exemplo muito claro. A gente teve um cliente que atendeu e aí eles eram uma empresa de eventos. Faziam Schwabchen eventos por mês. E isso que eu vou falar acontece muito em empresa familiar, tá? E aí eles tinham lá um processo de checklist e a pessoa que era responsável por um item X nunca levava o item X. Ao invés de corrigir isso foi se acumulando, se acumulando, se acumulando, até que chegou o momento, lembra que o líder estourou na frente da equipe e falou: pô, mas você nunca lembra do do equipamento X. X que você tem que trazer. Então, porque tem uma falha no processo. Né? E é interessante porque aqui junta com erro, mas junta também com uma questão de tolerância, Isso, por que é quê? diferente, né, em trazer o erro como um aprendizado e tolerar o Exato. erro acontecendo de maneira recorrente. E é por isso que empresa familiar tem um risco aumentado quando a gente fala de cultura, porque Ah, é tá. aquele lance do aqui somos todos família. Cara, se conflito já é difícil de lidar, imagina conflito na família. É como se fosse uma ceia de Natal toda semana, né? Exatamente. Boa. Toda segunda-feira eu já Toda me preparo. segunda-feira vai ter uma ceia de Natal com É os, isso os mesmo, Li. assuntos críticos. Então, é bem comum ver isso em empresa familiar, como você disse, que existe um limite que é normalmente ultrapassado quando eu trabalho com alguém que é da minha família. Então, por exemplo, se eu tiver que dar um feedback difícil para alguém que não é da minha família, eu consigo fazer isso de uma maneira mais fácil. Se eu tenho Uhum. que dar um feedback negativo, ou fazer uma correção, ou falar, caramba, esse erro não pode acontecer novamente, para alguém que é da minha família, ou que eu já vi acontecendo. Eu erro a mão e vou muito mais forte do que eu iria em Sim. cima de alguém que não é da minha família, então eu extrapolo na energia, na temperatura desse feedback. Família aguenta. Família aguenta, ou vai me aguentar porque me conhece, sabe que eu sou assim. Ou então eu não consigo dar esse feedback porque o vínculo que eu tenho com essa pessoa da família é um Uhum. vínculo, de certa forma, frágil. Uhum. Então eu acabo mudando a temperatura, a pressão, por causa de ser família, né? Que isso também é Uhum. uma questão que a gente pode aprofundar. A cultura, normalmente, quando a indústria ou quando a empresa é familiar, ela tem um cuidado a mais. Ela precisa desse cuidado a mais, É, né? ela precisa porque tem uma questão, né? Tem a família mesmo, né? Os laços familiares sanguíneos que unem aquelas pessoas que estão dentro de uma empresa, que enfim criaram a empresa a partir do seu núcleo familiar, e também tem os funcionários que são tratados como da família. Né? Então tem aquele gerente ou aquela gerente
que considera todos ali como seus protegidos, né? Tem o funcionário que vê o líder ou a líder como uma figura paterna ou materna, né? Então, esses são os riscos. É. Porque toda relação, né? Eu tenho isso muito claramente, assim, eu sou muito visual, né? Eu gosto muito de símbolos, né? Enfim. Para mim, toda relação é como uma dança. Se eu dou 2 passos para frente numa dança com um par, esse par tem que dar 2 passos para trás. Eu preciso dar espaço para que o meu par consiga também desenvolver a sua dança. A mecânica, né? O Exato, movimento. exato. Então, quando eu tenho essa relação, né, enfim, que entende todos como sendo pessoas tão próximas, eu não dou espaço, porque significa que eu, como líder, me comporto como pai ou mãe, né? Imaginando ter responsabilidades sobre o desenvolvimento profissional daquela pessoa, e por isso dou pouca chance a ela para desenvolver autonomia. E o contrário também, eu dou pouca liberdade para o meu liderado, aliás, para o meu líder, ou para a minha líder. Né? Então, isso é sempre um risco dentro de uma empresa. Você falou de quando você exerceu a liderança, eu vou falar do meu exemplo. Para mim, eu tenho alguns valores que são muito fortes. O humor é o primeiro deles, né? E a gente, nisso, eu acho que a gente é muito parecida. Ufa. Humor de quinta série. Humor de quinta série, exatamente. O humor, a liberdade e a autonomia. E aí, eu tive na minha equipe, uma vez, uma funcionária que um dia eu estava explicando um projeto e essa funcionária disse para mim, não precisa explicar. Vai ser assim porque você é a dona da empresa, então você manda e a gente obedece. E... Pois é, internamente eu estava assim, entendeu? Mas do lado de fora eu disse, então eu não me fiz entender, né? E é lógico que essa pessoa não ficou comigo. Por quê? Porque também tem uma questão que porque todas as pessoas da equipe compartilhavam desse valor e por isso estavam na equipe. E tem uma coisa que é muito forte, que é a cultura ela espelha, né? Eu já ouvi isso também várias vezes. Quando uma pessoa não está conectada àquela cultura, automaticamente ela sai. Isso funciona para os dois lados, né? Uma cultura tóxica, quando alguém não tem traços, né, de toxicidade ou não lida bem com isso, vai acabar saindo, como o contrário. Se uma equipe, uma empresa tem uma cultura de colaboração, de transparência, e entra uma pessoa tóxica, ela também não consegue ficar muito tempo ali. Então a cultura realmente espelha. E posso falar uma coisa, Claro. acho que não tóxica exatamente, tá. né? Sabe, amor? Aprendendo. Não é necessariamente tóxica, não é? É a pessoa que não compartilha dos mesmos valores. Né? Verdade. Dos mesmos princípios e enfim, das mesmas regras e rituais, Eu chamo de tóxico tudo aquilo que eu não gosto, né? Então, Se eu não gosto, é tóxico. Tudo bem. Trabalhamos assim também, não é mesmo? E agora, o que a gente fala? Porque é um assunto que não se acaba, não acaba. Mas vamos lá, eu também posso te fazer muitas perguntas, porque eu sei que você já passou por culturas, e aí sim eu vou chamar de tóxica, porque eram, né? Porque tudo que a gente já conversou. O que você leva disso para a sua vida pessoal? E como é que você trabalha os seus valores dentro de uma cultura assim? Porque, gente, vamos falar aqui de mundo real, né? Cara, às vezes a gente está num lugar em que nada coaduna com o que a gente acredita, nada combina com o que a gente acredita. Só uma coisa combina: o salário. Na verdade foi o meu caso, né?
E aí eu quero mais falar sobre como é que eu saí desse ambiente onde essa cultura era bastante contra aquilo que eu acredito e aquilo que eu acho que é o certo se viver. Foi um momento, né, um período muito difícil, alguns anos muito difíceis, o que me mantinha realmente frequentando essa empresa com essa cultura específica era o salário, os benefícios, mas quando eu comecei a perceber que aquilo estava afetando a minha vida fora da empresa, porque eu já não era uma pessoa tão disposta e tão feliz do lado de fora, então com a minha família, com a minha filha, com a minha mãe, né, enfim. E aí eu não estava sendo a pessoa que eu sou por causa dessa cultura. Então aqui teve que ter esse rompimento, né? Então esse corte aconteceu nesse momento. Talvez eu tenha demorado muito para perceber, mas percebi e agi. Não foi fácil, nem na tomada de decisão e nem nos primeiros dias depois disso, mas hoje eu percebo que valorizar algumas coisas faz com que em todos os lugares que eu esteja exista um pedacinho da minha cultura também. Uhum. Então, poder falar quando eu discordo da Marta, poder conversar sobre opiniões diferentes que a gente tem sobre um mesmo ponto, Uhum. e ter a ética legal, legislativa e cumprir leis é uma questão que a gente valoriza Sim. e fica muito mais fácil. Uhum. Então, antes eu tinha que fazer muito esforço para as coisas darem certo, para funcionar, para eu poder ter as entregas, e hoje a entrega é muito mais valiosa e muito menos dolorida, cansativa, enfim, do que É. é num ambiente que não combina com os meus valores. E aí é legal você ter trazido como a Uhum. cultura e os valores se conversam. A cultura talvez, e aí Marta me ajuda nisso, talvez a cultura desculpa, peraí. A cultura é a vivência desses valores. Então, Uhum. a forma como eu vivo e aí vou usar o erro, né, como um exemplo. Se eu vivo com medo de falar alguma coisa errada numa reunião, porque eu não quero errar, Uhum. este medo mostra que essa cultura não me permite errar. Então, se eu Exatamente. vivo sem receios de dizer o que eu penso, de discordar de uma liderança, é uma demonstração de que essa cultura valoriza os pensamentos diversos, os conflitos, a inovação, o crescimento. É. Então, fica mais fácil da gente conseguir identificar a cultura através do que as pessoas realmente decidem fazer no dia a dia, e não só nos eventos e nas campanhas da Aham. cultura, né? É, exato, né, porque muita gente acha que fazer a gestão da cultura é É isso, ter né, evento, mas eu para vou explicar. mudar o que a gente chama de artefatos, né, que é o que todo mundo enxerga, então eu vou fazer uma campanha, de comunicação interna que reflita os valores que eu acho que a empresa deve defender, eu vou estabelecer alguns artefatos aqui, né, na mesa de Banner, organização tá. e mobiliário e tudo isso, né? Mas a camada mais profunda, que é a camada do relacionamento e a camada da compreensão dos significados, né? Quer dizer, quando eu vejo uma coisa, o que isso me diz, né? Quando eu ouço uma conversa, o que isso me diz? Quando eu participo de uma reunião, que poderia ter sido um e-mail, ou recebo um e-mail que poderia ter sido uma mensagem no WhatsApp, Ou às vezes uma mensagem no WhatsApp que tinha que ter sido uma reunião, por porque isso exemplo, também acontece. e isso, tudo isso passa a mensagem, né? Então, é isso. Tudo que existe dentro de uma empresa passa uma mensagem. Essa mensagem, ela é fiel aos valores que a própria empresa defende? Cara, se está em dessintonia, né, se está desincronizado, a empresa tem um problema. E isso, a gente volta lá no começo, isso tem muito a ver com com a dificuldade que a empresa tem de lidar com o conflito, de enxergar os conflitos e de lidar com eles. Então,
quando você está falando sobre esse comportamento do erro, qual é o problema principal disso? É que você faz uma reunião para apresentar um projeto. As pessoas lá dentro já aprenderam que o chefe tem razão, né? Portanto, o chefe apresenta um projeto e todo mundo fala: incrível, chefe, você é sensacional. E às vezes não precisa nem falar. O chefe fala: eita, ninguém falou nada. O projeto é sensacional e, logicamente, eu também. E isso segue. E muitas vezes o projeto tem furo, porque, amiga, se projeto não tem furo, é um projeto que não existe, Que não conheço. não existe, não existe. Não reconheço. Então, esse é um risco grande que as empresas correm, porque aí sim, aí vai errar quando o dinheiro não permite que erre, quando o tempo não permite que erre. E vai esconder o erro, e vai procurar Exato, culpados, e vai jogar para o mercado, vai jogar para a concorrência, E a responsabilidade, né? a gente vai voltar lá para o primeiro episódio. Vamos apagar aquele incêndio O mesmo. que eu sei apagar. Ah, sim, porque aí valoriza o ego também, né? Exato, A liderança exato. gosta de ter o ego Todo mundo, né? alimentado. Todo mundo gosta. Porque assim, a gente está aqui e, de repente, definindo a cultura e entendendo o que é a cultura, como ela se forma, quais são os elementos e o... Como que chama que você falou? A parafernália do... Os artefatos. Artefatos. Tão bonitinho. Os artefatos da cultura. Mas a gente tem o nosso título, que é Cultura que dá lucro. Cultura De que dá que lucro. De que forma isso tudo que a gente está conversando se transforma de fato em resultado financeiro para a empresa? Mas para essa resposta eu vou cortar um pedaço de bolo. Ah, muito bem. A gente pode ir falando, né? Vai Eu tenho falando, que esperar. não, você vai falando enquanto eu entendi, como. muito bem. Cultura que dá lucro. Como é que a empresa usa tudo isso em seu favor? Porque afinal a empresa, o principal objetivo de uma empresa é ter lucro, né? Senão, melhor não, né? Senão a gente pensa em outras possibilidades de organização social. Bom, quando uma empresa tem clara a sua cultura, quando ela entende o que é importante para ela vai procurar pessoas que compactuem disso, né? Uhum. E que estejam lá. Quando a empresa tem claro o que ela quer, ela age para que isso aconteça. Vamos só combinar que não é sempre que uma empresa tem claro o que ela quer. Eu quero ter lucro. Ok. Tá Eu também. bom. Tô na Sim, fila. né? Mas como é que você espera que isso aconteça? De que maneira a empresa se organiza para obter esse lucro que ela quer ter? Esse lucro. Uhum. Isso. Quanto de lucro? Qual o caminho? Exato. Uhum. Quando isso é claro, você tem clareza em todas as etapas do seu trabalho, que vão do processo, que a gente já falou, até o uso do tempo. O uso do tempo e a maneira como uma empresa toma decisões dizem muito sobre a clareza que ela tem a respeito dos seus objetivos ou de como alcançar esses objetivos. Tá, então esses objetivos estratégicos também estão conectados à cultura. Totalmente conectados. Então, se eles estão desconectados, é que as coisas não vão funcionar. Aí a empresa começa a ter problema, exatamente, as coisas não vão funcionar. Primeiro que as pessoas não vão entender. Tá, vou fazer o quê? Tipo aquela planilha que você preenche que você não entende o sentido dela. Exato. Ou então uma coisa que eu amo, né? Que é a empresa contrata lá uma consultoria de TI e gasta uma grana enorme. Mas tem uma coisa que é muito legal numa empresa que é combinar com o João e a Maria, né? Aí você não combinou com o João e a Maria. Como é que as coisas devem acontecer a partir daquele momento? O João e a Maria, então, fazem o quê? Do jeito deles. Mantém ali o Excel, que é para garantir, só para né, eu ter uma certeza aqui. E
usam o que uma tecnologia lá ofereceu para eles. E aí eles passam a ter Uma planilha de controle do sistema. 50% de redução de produtividade, certo? Sim, que vai ter que fazer 2 vezes. Exato, eu vou ter isso que eu tenho que fazer 2 vezes, vou gastar o dobro do tempo para fazer o que antes eu fazia em X, agora eu vou ter que fazer em 2x, né. Então essa é a primeira coisa, né, Li. A empresa ela precisa ter claro o que ela quer, qual é o seu objetivo e como ela pretende alcançar esse objetivo, e deixar claro para todo mundo. Se você não combina com as pessoas não vão entender o que você quer, e isso é muito comum. Quando você chega numa empresa, vou usar outra analogia aqui, mas tá todo mundo no mesmo barquinho, mas cada um indo remando para um lado. E aí Cada o um cuidando barquinho do seu só, né. Aí a exato, empresa não chega em lugar nenhum. porque não sai do lugar, não tem como, né, é impossível mesmo que saia do lugar. Então quando a gente fala de cultura que dá lucro, a primeira coisa é essa. Eu tenho clareza em relação aos meus objetivos e eu sei como alcançar esses objetivos, né. E aí, claro, eu conto também com todo mundo que está dentro da empresa, para que a empresa vá encontrando novas maneiras, porque nós somos organismos vivos, empresas são organismos vivos, e a cultura ela se adequa a tudo isso. Então, a primeira ferramenta da cultura é a comunicação. É ter definido onde a empresa quer chegar e aí fazer essa comunicação chegar em Isso. todas as pessoas que estão envolvidas É. naquele barco. Eu acho que junto com comunicação vem clareza e vem transparência, né. Clareza no sentido de eu sei o que eu quero, transparência no sentido de isso é óbvio para todo mundo. Eu dizer clareza está claro para todo mundo? Pode? Pode também, Muito obrigada, pode, senhor. pode. Mas é Aquilo que é isso. a clareza do caminho, né, do onde a gente vai chegar e como a gente vai chegar lá, essa clareza, essa transparência, ela depende. Eu não queria colocar essa carga toda, mas pelo menos em 99,9% da liderança. A liderança que define quais Uhum, são as metas, quais são os objetivos uhum, estratégicos, e depois aquela liderança que vai transformar aqueles objetivos e metas em ações, uhum. através de processos, de mecanismos e tal. E é nesse fluxo que a gente enxerga a cultura, que a gente começa a enxergar a cultura. E é por isso que quando a gente vai às empresas, e aí eu estou falando nós duas, né? A gente sempre tem esse olhar para média liderança. Por quê? Isso é definido na alta liderança. A gente tem a cultura, diferente da cultura social, né, em que as relações se estabelecem de maneira diferente. Na cultura corporativa, a gente está falando sempre de uma cultura de cima para baixo, né? Tá. A famosa cultura top-down. Então, isso é definido em cima. E aí cabe à média gerência traduzir esses valores para suas equipes. Só que, se não há esse fluxo de comunicação, as equipes elas fazem esse empuxo, Uhum, né, uhum. para a média gerência. Então, né, a gente chama de O recheio de sanduíche, sanduíche prensadinho, é. a média liderança costuma ser um efeito sanduíche, né, sofre É, pressão dos 2 lados, dos só, liderados que talvez não tenham compreendido da maneira certa a cultura ou a forma para se chegar nos resultados, e a alta uhum, liderança que vai ficar cobrando coisas que nem sempre também estão claras e bem definidas para todo mundo. exato. Já vimos empresas que a alta liderança não consegue explicar o que quer e como vai chegar onde ela está, né, querendo chegar, mesmo que ela não saiba explicar. Sem essa comunicação, e aí eu vou dizer da comunicação até individual, né, da Uhum, pessoa da alta tá. liderança. Não conseguir transpassar aquilo que está buscando, aquilo que está querendo com a sua empresa, né, onde ela quer chegar, que objetivos ela quer atingir, isso também é cultura, né?
Isso também é cultural, porque muito Isso provavelmente também é cultural. as lideranças vão ter, por exemplo, a mesma falta de habilidade na comunicação. Se um líder né, da alta liderança se dedica a desenvolver a sua comunicação, a cultura vai estar muito mais próxima do que ele tem na cabeça do que se ele não se dedicar também a ter esse desenvolvimento dessa soft skill. E aí eu acho que esse ponto que você trouxe é muito importante, porque o que a gente espera da alta liderança? Que ela enxergue a empresa de maneira estratégica. Só que a gente sabe que muitos líderes continuam atuando de maneira operacional, né? Porque são centralizadores, Porque tem dificuldade de confiar em outras pessoas para fazer a tarefa que ele está Exato. acostumado a Porque fazer. ninguém vai fazer como ele faz. Isso né, pode ser verdade, Isso também é mas não cultura. importa. Isso também é cultura, Isso também, exatamente, porque tem cara. cultura que favorece a manutenção desse pensamento, né? De um status quo, né? E aí, se essa liderança não consegue pensar a empresa estrategicamente, como é que traduz? Como é que leva, como é que cascateia isso? Não vai. Não vai, Não tem como, não né? vai. Porque a pessoa está presa ainda na operação e vai ficar ali. Então, quanto mais centralizadora é a empresa, quanto mais ela é dessa cultura de comando e controle, mais dificuldade no manejo de cultura a empresa tem, né? Eu entendo que o comando e controle ele tem seus benefícios. É previsível os teus resultados. Uhum. Né? Então, essa previsibilidade me dá um certo conforto. E isso alimenta eu continuar sendo comando e controle. Estou trazendo aqui como exemplo. Tá. Eu sou contra comando e controle um pouquinho. Sou. Mas, não vem ao caso, não vem ao caso. Essa cultura retroalimenta aquele comportamento. Uhum. Né? Sim. Então, eu vou ter resultados previsíveis, eu vou ter previsibilidade de atingimento de metas, porque eu tenho controle, microgerencio tudo e sei tudo o que está acontecendo com todo mundo o tempo todo, e é justamente também o que limita. Né? Então, a cultura que alimenta um comportamento é a que define o quanto de lucro também eu vou ter. Diretamente. Porque se eu estou numa cultura que não alimenta esse comando e controle, mesmo que eu seja uma pessoa de comando e controle, o meu comportamento não vai ter ressonância e eu vou acabar mudando. Então, para que eu tenha líderes que não sejam de comando e controle, que sejam líderes com autonomia, com autonomia, que desenvolvam, que tragam inovação e que tragam resultados efetivos, eu tenho que ter uma cultura que alimente esse comportamento. Uhum. Então, se eu lá na alta liderança fico querendo um resultado, mas não observo se a cultura está levando para esse resultado, é aqui que eu não tenho lucro. Exato. Então, a cultura que gera lucro é aquela que a gente consegue observar que ela favorece o comportamento certo para atingir o resultado que a gente quer. Exatamente. Porque a gente fala muito, né, de que se a empresa ela tem uma cultura forte, ela consegue engajar suas equipes, etc. Só que todo tipo de espaço social encontra participantes para aquele espaço. Verdade. Né? Então, existem no mundo, certamente, pessoas que querem ser comandadas e controladas. Então, se a empresa tem esse perfil, ela vai encontrar profissionais com esse perfil. O que não vai existir são empresas, e é aí que mora o risco, né? O que vai existir são empresas que se apresentam para o mercado como inovadoras, que se apresentam para o mercado como colaborativas, que atraem essas pessoas transparentes, que atraem essas pessoas que prezam por esses valores, e lá dentro não é assim que funciona. Vou dar um exemplo didático, tá? Nós temos aqui frutas. Uhum.
Aparentemente frutas. Vou pegar um mamão. Este Hum. mamão é a minha plaquinha de cultura. Muito bem. Mamão é saudável, mamão é fruta, amamos ser saudáveis. Nós somos saudáveis, Então, não ó, é? aparentemente é um elemento, um artefato da minha cultura de pessoa saudável. Eu amo Só essa que não, pessoa. é doce de ninho. Então, isso é a cultura frágil, né? Quando eu Exato. digo Eu devia ter que eu pensado quero nisso. ser saudável, mas no dia a dia, Peraí, na como é que é, verdade, então, se eu eu continuo comendo errado. Se eu pego uma banana, se eu pego isso aqui, que para mim é uma banana, É uma banana. eu falo, vou comer uma banana, porque eu sou saudável, eu quero uma banana. Daí eu Todo mordo. mundo tem que comer banana, porque banana é saudável, mas na verdade, ela tá assim empanturrando Eu vou de doce de deixar leite isso ninho. de lado. Não vai, não vai, não vai. É um pouco isso, né, Mar? É um pouco isso. É um pouco bastante, Li, É um eu pouco amei bastante. isso, A gente cara. tá brincando, né, de uma maneira mais lúdica, mas no fundo é isso que acontece. As empresas dizem uma coisa, mas no dia a dia elas vivem outra coisa. E isso é a cultura que não gera lucro. A cultura que gera lucro vai ser aquela, e você trouxe a palavra do momento, né? Que é engajamento. Engajamento. A cultura que promove o engajamento vai ter resultados financeiros. É inevitável. É inevitável que isso aconteça. Então, como é feito o lucro, né? De onde vem o lucro? Do empenho, do desempenho, da da ausência de retrabalho, da conexão, da colaboração, da comunicação, dessa cultura que promove as pessoas estarem, na maior parte do tempo, se sentindo bem com o próprio trabalho, produzindo bem, para aquilo se transformar em lucro para a empresa. Então, quando a cultura favorece, eu atinjo resultados financeiros desejados. Quando eu não dou atenção para minha cultura, deixo ela rolar como ela está rolando, e não observo, não identifico os elementos da cultura que são favoráveis ao crescimento, agora que vocês sabem disso, deliberadamente vocês estão escolhendo manter uma cultura que não gera lucro. Então, é possível decidir ter uma cultura que gera lucro. Vai dar trabalho? Sim. Sim, vai ter que aprender muita coisa, né? Primeiro, lidar com conflito, fazer a comunicação fluir, ser transparente, entender o objetivo da empresa, deixar isso claro para todo mundo. Dá trabalho, né, Lilian? Mas o resultado é certo. Sim, o resultado é certo. É inevitável. Isso me fez lembrar uma outra situação também bastante interessante. É uma empresa de tecnologia que queria que a cultura fosse uma cultura de pessoas felizes, engajadas, que se sentiam bem, e definiu qual era a cultura que essa alta liderança queria que tivesse na empresa. Compartilhou com todo mundo, explicou para todo mundo quais eram os comportamentos esperados, quais eram, colocou inclusive não era piscina de bolinha. É uma empresa grandona? É uma empresa média. É uma empresa média. Aqueles puffs que são gostosinhos de você tirar um cochilo depois do almoço, colocou em vários lugares da empresa para as pessoas poderem realmente descansar, relaxar um pouco e tal. Mas toda vez que tinha alguém sentado no puff, alguém passava olhando feio. Então, olha só. Olharzinho aqui, ó, de canto de olho. Exatamente, eu consegui visualizar todos os artefatos da cultura que você trouxe. A alta liderança define, comunica, explica, dispõe de recursos para que essa cultura exista, mas, de verdade, no dia a dia, quem se favorece daquilo acaba sendo mal visto. Então, alguém sentado no puff depois do almoço, por exemplo, um líder passava, ou uma outra pessoa de uma outra gerência passava e falava, tá com a meta batida já, né, para poder estar deitado nesse puff, bateu a meta já, não tem nenhum e-mail para responder. Então, não é só definir e comunicar, tem que ser de verdade. Cara, e a gente não passa isso o tempo inteiro quando vai dar treinamento nas empresas? Nosso treinamento é um exemplo fantástico de cultura. É assim, eu tô lá participando de um treinamento, mas tô aqui de olho no celular, com o computador no colo, porque eu preciso
responder, continuar atuando. Uhum. Oi? Qual é o valor que se dá para o desenvolvimento das pessoas quando elas estão em desenvolvimento, não permito que elas estejam lá. Mas a empresa se engana, né? Porque ela compra o treinamento. Uhum. Ela paga, ela desembolsa e ela espera resultado. Mas ao mesmo tempo não deixa que as pessoas mergulhem. Exato. Aí você fala, olha, a minha versão milagreira está a postos neste momento, não é mesmo? Você terá todos os resultados esperados e mais alguns, porque a sua equipe estava inteiramente presente. E faz toda a diferença. Lógico que Faz toda a diferença. As empresas se enganam, né, cara? Porque de repente o dizer que passa a ser mais importante do que o ser. Uhum. Nossa, perfeito isso, Então, hein? Gostei muito, só um minutinho. Anota aí. Dizer que é mais importante do que ser, porque aqui somos essas pessoas Mas que aí entra numa outra etapa, talvez, da cultura, que é a cultura da nossa sociedade. Isso também influencia a cultura interna. Vivemos numa sociedade onde publicar no Instagram, e não estou dizendo que isso está ruim, mas assim, às vezes publicar no Instagram é talvez mais importante do que realmente estar fazendo. Então a cultura local, né, nacional, regional, também interfere na cultura da empresa. Mas a pergunta que eu quero te fazer é assim, Marta, para uma empresa que quer ter uma cultura que leve a resultados financeiros maiores e melhores, por onde essa empresa começa? O que ela tem que fazer? Acho que a primeira coisa ali é a empresa ter clareza sobre o que ela quer e como ela quer alcançar, porque a cultura fala muito sobre como. Né? Sobre a maneira com que isso vai ser efetivado. Essa é a primeira coisa. E não é tão simples, nem tão óbvio, nem tão direto, e poucas empresas fazem isso. As empresas, elas copiam modelos, né, umas das outras, ok, mas a cultura, ela é intransferível e ela é não copiável. Eu posso comprar a empresa inteira do meu concorrente ou uma empresa que eu deseje, eu compro ela integralmente. Todos os artefatos, o prédio, todas as pessoas continuam lá. Ainda assim, a cultura vai ser diferente a partir do momento que eu compro. Porque a cultura é o seu principal diferencial. Né? Então, não é simples, é possível fazer. Talvez a cultura plena e real não seja nunca alcançada, porque a gente está falando de um lugar de hierarquia. E de sempre. pessoas, né, que não são Isso. lineares também nos seus comportamentos. Sim, exatamente. Né? De valores diferentes e tudo isso, né? Mas a gente está falando principalmente de um ambiente que deseja manejar cultura para atingir objetivos, e é isso que diferencia principalmente a cultura como espaço social da sociedade, né, em que a gente vive, da cultura num ambiente restrito que é o de uma empresa. Né? E onde a gente tem realmente, eu não vou usar a palavra controle, mas gestão da cultura. Quando eu falo em controle da cultura, é assim, é poder ter a autoridade, né, de definir. Então, isso a empresa tem, né? Sim. A empresa tem a autoridade de decidir e definir como vai ser a cultura dela. Então, primeiro passo, a alta liderança, a empresa, tem que entender de maneira clara e objetiva onde ela quer chegar e como. Isso. Esse como é bastante definido pela cultura. Se eu não sei fazer isso, o que eu posso fazer? Você contrata a Human Bridge? Era exatamente a resposta que eu estava buscando. Isso! Você contrata a Human Bridge. Eu vou dizer uma coisa muito claramente, pode ser a Human Bridge, que é maravilhosa, somos maravilhosos, não é mesmo? Mas qualquer outra consultoria. Por quê? Fazer isso internamente é um desafio a mais. Né? Porque você tem que, com os seus próprios olhos, enxergar
as diferenças que existem entre os seus olhos e os olhos dos outros. E isso é muito desafiador. E a pessoa está mergulhada na cultura, né? Então, Isso. conseguir fazer esse olhar é diferente. Tem um conhecido nosso que diz sempre que o líquido dentro da garrafa não consegue ler o próprio rótulo. Então, a consultoria ou esse olhar externo é justamente quem vai conseguir ler o rótulo para essa empresa, Exato. né? Identificar, mergulhar, de fazer um diagnóstico bacana e colocar na mesa, né? Todos os artefatos e os elementos que compõem a cultura atual, para então entender se com esses objetivos bem definidos eu consigo alcançar com essa cultura ou se eu vou ter que mexer em alguma coisa. Exatamente, exatamente. Ou nos objetivos ou no como chegar a eles. Mas aí fica, isso é legal, porque isso é poder. Isso, Isso cara, é poder. isso é poder. Isso é bacana. Né? Para quem entendeu que isso é poder, isso é bem bacana. Exato. Eu vou ter todas as peças do tabuleiro para jogar o meu jogo. Ô, parça, cumprimos? Quando ela faz essa cara, me dá um frio na espinha. Ainda não. Quero te fazer mais tá bom, tá chegando aqui no meu ponto. Tá chegando aqui no meu ponto. O diretor tá falando? O diretor tá aqui falando, que chegou uma pergunta pelo Instagram. Meu Deus! Cara, e a gente falou que ia fazer isso e não fez ainda, né? Que a gente precisa abrir essa caixa de perguntas. Verdade, vamos abrir a caixa de perguntas. Vamos abrir a caixa de perguntas para o próximo episódio. Então vamos fazer já. Você que está assistindo, coloca aqui no comentário como é a cultura na empresa em que você está e qual é a cultura que você vivenciou, que você achou mais compatível com os teus valores, e se você já percebeu títulos ou palavras ou frases que identificam como é a cultura em alguma empresa. Então, coloca aí nos comentários se você já viveu uma cultura compatível com os teus valores ou não, e como seria a cultura ideal compatível com o seu valor. Vai que você encontra uma empresa aqui também que tem os valores compatíveis com os teus. Ó o match acontecendo. Mas o diretor está aqui repetindo a pergunta para mim. Existem tipos de cultura? Quais são? Se existem tipos. Sim, existem muitos tipos de cultura, né? A gente falou aqui de cultura da colaboração, cultura do medo. A gente falou de cultura do medo no sentido de ter medo de se expor, né? A cultura do erro. A cultura do erro. A cultura da colaboração. Isso, a cultura do comando e controle. Sim, existem diferentes tipos de cultura. Muita gente nomeia essas culturas de maneiras diferentes também. Isso é importante, mas talvez não tanto, porque a gente já falou, né, que as culturas, é lógico que em alguns ambientes, alguns pontos de uma determinada cultura prevalecem sobre outros, mas isso não significa que outros não existam, né? Eu sou seguidora do Walking the Talk, e lá ela define, a autora define... Gente, é uma bíblia, tem na minha casa, fica lá em todos os lugares. Mas vale a pena ler, Walk the Talk. Mas eu esqueci o nome da autora. Ok. Tá. Nosso diretor vai pesquisar aqui. Num ponto. E lá existem 9 nomenclaturas de cultura, né? 9 tipos de cultura definidas. Todas elas têm pontos positivos e pontos negativos. Então a gente também precisa cuidar. Nós falamos aqui da cultura da colaboração. E quando a gente tem uma empresa, por exemplo, familiar, em que os limites não são estabelecidos entre o que pertence à família e o que pertence à empresa, a cultura da colaboração ela pode ser um risco no sentido do acobertamento, né? Então, todas elas têm pontos de observação, né? Pontos de melhoria e pontos críticos mesmo, e pontos positivos. Você falou ali da cultura do comando e controle, tem um lugar de conforto nessa cultura de comando e controle, embora em todas existam, né? Em todas existe esse lugar de controle. É uma cultura a qual eu, por exemplo, não me adapto. Põe alguém mandando em mim,
E já teremos um problema sério para resolver. Não tenta, nem tenta. Não vale a pena. Mas, enfim, todas as culturas, existem sim diferentes tipos de cultura. Tem a cultura que é a do Google, né? Muitas empresas talvez não entendam exatamente o que é a cultura do Google, e a cultura deles prega muito a autorresponsabilidade, mas entende a cultura do Google apenas como a cultura da diversão, não é? Acaba olhando só a piscina de bolinha e não olha a autonomia que as pessoas têm. Exato, E a autonomia é você ser capaz de reunir ferramentas para resolver determinadas questões, né? Essa, inclusive, é a diferença entre autonomia e liberdade. Muita gente, quando eu falo, meus valores são autonomia e liberdade, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? Liberdade é eu fazer as coisas que eu entendo que devam ser feitas, e autonomia é eu ter elementos para fazer essas coisas, né? Para realizar. Então, sim, existem diferentes tipos, nem melhor, nem pior, só que se adapta à sua realidade e aos seus objetivos. Era um pouco disso que eu queria trazer até para a gente encerrar a conversa hoje. Então, uma cultura, ela pode ser ou não compatível com os resultados e com as pessoas. Isso não faz com que essa cultura seja ruim, porque em alguns cenários, essa determinada cultura vai funcionar. Isso tudo que eu queria trazer para a gente fechar Desculpa, esqueci a palavra. Intencional. Isso tudo, não sei mais para onde eu volto. Ai, Você desculpa. estava falando que uma cultura não é necessariamente boa. Sim. Essa cultura, então, vai funcionar ou não em determinados cenários, mas ela tem que ter intencionalidade. E essa intencionalidade de fazer de propósito é também determinar uma cultura com propósito. Porque isso facilita as pessoas a se ligarem a essa cultura, e não é para também qualquer pessoa se ligar a essa cultura, são só aquelas em que têm estes valores, esses princípios e essas intenções conectadas com você. Então, querer obrigar uma pessoa a aderir à sua cultura ou à cultura que você tem, não é funcional. Sabe, porque se a gente está aqui falando tanto sobre a cultura, a gente tem que falar também que não está certo ou errado uma pessoa não se conectar a uma cultura. Busque pessoas que se conectem àquela cultura, sem querer obrigar que as pessoas se adequem à sua cultura. Porque assim como a cultura vai funcionar muito bem num cenário, ela pode ser péssima em outro cenário. Comando e controle num ambiente de inovação, por exemplo, não vai acontecer. A inovação, o resultado não vai acontecer. Agora, comando e controle em determinados cenários pode até funcionar, pode até trazer resultados. Então, para a pessoa que está determinando a cultura, não queira obrigar as pessoas a comprarem a sua ideia. Tentem vender a ideia, mas nem todo mundo vai se conectar. Busquem pessoas que se conectem com essa cultura que você está querendo estabelecer. E para as pessoas que querem ter um trabalho, uma vida profissional livre e autônoma, né, que eu acho que muita gente valoriza isso, não é para escolher qualquer empresa e qualquer cultura. Decida também em qual cultura você está disposta a evoluir, a estar e a fazer a diferença. Então, é um casamento, né? É um contrato de trabalho. Casamento vai para a empresa familiar, não. É um contrato de trabalho que tem que fazer bem para os dois lados. Então, forçar a barra não vai funcionar para nenhum dos dois lados. Identifique a cultura que você tem, identifique a cultura que você quer, e isso serve para empresas e para pessoas, e aí, junto com a gente, construa esse plano de ação para ter os resultados que você quer ter. Parabéns, você é incrível. A gente aqui tem a cultura da transparência. O que eu posso falar? A gente briga pra caramba, mas a gente se discorda. Ama, e a gente sempre deixa claro que se ama, né? Sim. Eu adoro que a gente se ama. Adorei o que você falou. É isso. Não é isso, não. Jamais terminarei com é isso. Fui corrigida pela minha sócia, ela tem toda a razão. Então, como é que a gente encerra esse episódio do nosso podcast hoje? Se em algum momento algo que a gente falou te incomodou,
é porque a gente atingiu a raiz do problema. Continua com a gente, os próximos episódios vão trazer ainda mais questões importantes para você chegar nos resultados que você quer e ter o brilho de 2026 que você merece. E acompanhe a gente nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, aqui no Spotify e presencialmente também. E presencialmente liga pra também. gente que a gente se encontra com você. É isso mesmo. Obrigada, até a próxima. Até!